Bom dia, bom dia! Iniciamos hoje mais um podcast, nosso podcast Além da Visão, que traz assuntos que vão muito além da oftalmologia. E hoje o nosso querido Dr. Henrique, que está aqui conosco, médico do CBCO, e que vai muito além de um oftalmologista, a gente já percebeu, né? Tudo bem, doutor? Bom dia! Bom dia, Marcela, bom dia a todos. Feliz de estar aqui, feliz pelo convite, feliz de estar com o violão na mão para conversar sobre oftalmologia. Que coisa boa, né? Bom demais, só alegria. Então, doutor, hoje a nossa proposta de conversa aqui, ela é exatamente essa. Então, gostei muito de estar com esse violão na mão para a gente poder dar essa quebrada no clima, tirar um pouquinho do jaleco, tirar um pouquinho dessa profissão aí que unicamente a gente sempre fala do médico voltado para a medicina e trazer exatamente a proposta do nosso podcast, que é o Além da Visão, para falar um pouco do Dr. Henrique. Porque além de médico, o Dr. Henrique é um ser humano. Certo? Com certeza. Então, para iniciar o nosso bate-papo, doutor Henrique, primeiro te agradecer muito por ter reservado essa manhã de sábado aqui conosco, reservado esse momento e ter aceitado, inclusive, trazer o violão aí para poder deixar esse momento mais divertido, deixar esse momento mais leve. E, enfim, vamos começar a bater um bate-papo aí. E eu já começo perguntando um pouquinho sobre o doutor Henrique, que além de médico, é pai, é marido, é filho, é músico, é tudo. Fala um pouquinho pra gente sobre a pessoa do Dr. Henrique. Marcela, vamos lá, falar... É engraçado, né? Falar de você mesmo. Eu acho que... É um desafio, né? Nunca... Acho que talvez só o psicólogo me perguntou isso uma vez. Não, podcast terapêutico hoje. Total. Mas vamos lá. Não, eu... Tenho uma parte minha muito... Acho que é interessante, eu sou muito família, né? Hoje eu sou pai, a gente está grávido do segundo filho de 6 semanas, então é uma notícia nova aqui para dar. Não acredito. Estamos extremamente felizes. Que coisa boa! Assim, acho que a gente estava conversando isso com a paciente, né? Assim, filho é uma bênção na vida, né? Filho, para mim, é a renovação do amor na casa. É o desatar os nós que existem dentro da família. Então, assim... E vou plagiar as palavras de um amigo meu. Falou assim, para mim, quando eu ia ter filho, falou assim, você vai entender o sentido da roda da vida. E é bonita essa palavra, porque realmente você entende por que você trabalha, por que você faz, por que você tá envelhecendo. Faz todo sentido quando você tem filho. E vou te falar mais uma coisa de filho que eu acho engraçado, é o seguinte. Eu falo muito de Deus, assim, eu sou cristão, que é mais uma coisa... sobre o meu respeito, eu sou um cara muito devoto, uma pessoa que confio demais no que Deus prega, em Jesus Cristo, e eu sou um cara muito aberto também a outras religiões. Então, assim, por isso que eu falo que eu sou cristão. Não você é católico, você é espírita? Não, cara, eu sou cristão. Eu me sinto bem no espiritismo, me sinto bem no catolicismo, me sinto bem em qualquer tipo de igreja rezando e clamando a Deus. Aí me perguntaram uma vez também sobre isso, eu falei, cara, eu vejo milagre todo dia. A nossa profissão, ela me dá essa oportunidade de ver milagres todos os dias. Como que você não acredita nisso? É impossível. Você faz uma cirurgia, que você fala, cara, a estatística ela é mínima de ajuda. Como é que ela entrou naquela parte positiva? Para mim, é Deus. Então, é isso, faz todo sentido para mim. Então, assim... Em relação... Aí eu perdi agora que eu estava falando, porque eu queria falar do filho, da última parte do filho. Mas, de qualquer forma, filho para mim faz todo sentido. Hoje a gente está, né, com o segundo filho vindo. Sou muito, assim, honro meu pai e minha mãe. Estou dentro de casa o tempo todo. Tenho mais 2 irmãos, né? Tenho um irmão do primeiro casamento do meu pai, que é o Felipe, que é um ano mais novo que eu, que é design gráfico, que mora fora há anos e anos do país. E tem meu segundo irmão, que é o Matheus, que é o filho do segundo casamento do meu pai, que tem 22 anos. Então, assim, a música é uma parte importantíssima da minha vida, porque para mim faz todo sentido, assim, para mim sempre foi um filme e sempre foi uma trilha sonora. Então, a música, ela sempre me tocou de um jeito muito profundo, ao ponto que lá atrás, quando eu tinha 18, 19 anos, eu tinha uma banda... E eu estava escrevendo música, meu pai um dia chegou para mim e falou assim, eu estava estudando para medicina,
fazendo cursinho, meu pai falou assim, meu filho, você tem que decidir. Você quer ser médico ou quer ser músico? Eu acho que você tem futuro na música, eu gosto do que você faz. Se você quiser, eu te invisto em você. Mas aí você larga o cursinho e vai ser músico. Ou você senta a bunda, vai estudar e vai fazer medicina. E graças a Deus, eu escolhi fazer medicina. Não que ser músico é uma tortura, ao contrário. Mas eu tive a oportunidade de escolher aquilo que eu amo e ainda tem de bônus a possibilidade de ter o melhor hobby da face da terra, que é tocar música. Então, assim, eu tenho os dois mundos, não depender de música, e hoje eu entendo isso mais velho, foi fundamental, porque lá atrás você tem um sonho e você não entende muito a relação de música. A música ela é mágica porque você não depende dela. O dia que você sentar e tiver que tocar todos os dias a mesma música, no mesmo lugar, para ninguém, até alguém te descobrir e você conseguir alguma coisa, você imagina quantas pessoas maravilhosas tocam todos os dias na rua, todos os dias em barzinho, e nunca vão ter capacidade de chegar no nível de um ídolo nosso. Às vezes a capacidade até tem, não tem a oportunidade, né? Exato, a capacidade. É a oportunidade. Exato, assim, é porque, na verdade, é uma mistura de sorte, de estar no lugar certo, da pessoa, de oportunidade de alguém pegar e investir esse dinheiro em você e te produzir. Então, assim, é muito difícil. Então, aí talvez a música não fique tão mágica quanto ela é. Porque vira uma certa... Cara, eu preciso disso para ganhar meu ganha-pão, eu preciso disso para pagar minha conta de luz da casa. Então, e hoje ela é teu momento terapêutico. Não, hoje é o que me faz, assim, eu tô lá, trabalho muito, opero muito, né, assim, família, aquela coisa, criança pequena, meu pai tá doente, então, assim, tem várias coisas acontecendo na minha vida. Então, assim, aí você pega o violão, senta e toca e canta. É mágico, né? Você esquece. Se tiver uma banda, então, com você, você produzindo música, aí você fica louco, né? Então, eu acho que é por aí. Mas, assim, falando um pouquinho mais de mim, eu sou um cara que gosto demais de estar pé da natureza, que gosta mais de esporte, adoro pedalar. Tenho pedalado muito pouco. Meus amigos que vão escutar isso vão falar que mentira. Esse cara tá pedalando nada. Mas eu acho que o contato com a natureza, viajar, né, ter a oportunidade de você conhecer outros países, outras culturas, isso aí para mim é essencial também para renovar minhas baterias, para dar conta de fazer o que a gente faz. Que aí volta para minha profissão, que eu acho que assim a nossa profissão, medicina, ela é muito séria, ela é muito pesada. Quando você tem muita cumplicidade. Eu fiz até um dia para trás, eu postei no Instagram um desabafo, assim, um meio desabafo lá no Story, falando sobre isso, assim, que quando você tem essa cumplicidade com o paciente, quando você tem essa devoção pela sua profissão, esse amor pela profissão, você acaba sofrendo muito, porque você tem que vestir de Deus todo dia. Você não pode errar. Você é um piloto de avião que pousa todos os dias. Se o dia que você errar, todo mundo morre. O dia que você errar cirurgicamente, você vai ferir alguém. Vai causar um dano. Vai causar o dano na mãe de alguém, no filho de alguém, na irmã de alguém, no pai de alguém, no amor de alguém. Então, assim, é muito sério. Então, aí entra de novo a parte religiosa minha, de rezar para Deus e falar, meu Deus, por favor, que eu não seja instrumento assim, que vai causar nada em alguém para ela poder evoluir de alguma forma. Eu não quero ser esse instrumento. E que eu consiga, que o Senhor consiga, através de mim, fazer alguma coisa diferente para alguém. Então, assim, que eu possa, com as minhas mãos, tocar em alguém e fazer um bem maior. É só isso que eu quero fazer. Lógico que isso tem que ter estudo, lógico que isso tem que ter habilidade, lógico que isso tem que ter experiência, lógico que tem um monte de coisa em cima, não é? Mas a gente, quanto mais você faz, maior a chance estatística de ter complicação. A gente brinca, né? Só não tem complicação quem não opera. Essa história falando, fulano, nunca tive complicação nenhuma. Então tá, cara. Começa a operar que você vai entender que vai chegar. E aí vai fazer a diferença entre um bom médico e um mau médico, na minha opinião. É a capacidade que você tem de um bom médico de contornar complicações e resolver. Uhum. E a cumplicidade de ir do começo até o fim com esse paciente. Essa responsabilidade. É isso de não aí. soltar a mão do paciente. Exatamente. Né? Então, assim, ele é pesado. Então você precisa de ter
uma válvula de escape para poder equilibrar o seu Mecanismos para resetar. Exatamente. Equalizar. Equalizar, e aí você... Energizar, né? Exatamente. Então, acho que é por aí. Então, assim, eu acho que essas válvulas de escape de malhar, de pedalar, de tocar, de estar com a família, de viajar, é o que me faz resetar essa parte minha e renovar minhas baterias para poder para a próxima bronca que tiver, entendeu? Então, para os amigos do Dr. Henrique, bora chamá-lo aí para poder pedalar, porque ele gosta, mas não tá indo, hein? Eu tô preguiçoso demais, preguiçoso. cara. A verdade é essa. E as desculpas de filho pequeno, de não sei o que lá, trabalhando demais. Eu tô vindo aqui no podcast para poder falar, pedir desculpa aos meus companheiros. Que não tá falhando, né? Exatamente, que eu tô falhando. E falando um pouquinho, até achei interessante, Dr. Henrique, quando o senhor comentou nesse momento de decisão da vida, que o seu pai, eu não sei se vocês sabem, mas o pai do Dr. Henrique, o Henrique Celso, ele é médico e é oftalmologista também. E que interessante, porque ainda mais falando de algumas décadas atrás, os nossos pais tinham uma necessidade muito grande de influenciar as nossas escolhas de uma maneira, às vezes, até um pouco invasiva. Você tem que ser médico, você tem que ser advogado, né? A minha geração foi assim no meu momento de decisão. Embora tive uma família bem flexível, mas eu convivi isso com meu irmão mais velho e com outros amigos. E nesse momento, o Dr. Henrique, o seu pai, ele teve a habilidade, o acolhimento com o filho de falar: e aí, filho, música ou medicina? Eu achei muito interessante isso. Posso ser sincero? Fala. Eu acho que meu pai trucou. É. Ele trucou com a dama. Sei. Entendeu? Ele trucou com a dama. Que se eu falasse pra ele que era músico, eu acho que ele ia falar assim: não, meu filho, veja bem. Vem comigo aqui, Entendi. Entendeu? Meu pai foi muito inteligente naquela época. E assim, e para mim fazia todo sentido, né? A gente tava escrevendo música, se tivesse, eu acho que um incentivo a mais, ou se eu achasse que eu fosse mais competente naquela época, porque tinha toda a magia né, da banda, de querer fazer um negócio, então assim, só que eu tive a oportunidade de ver meu pai, que querendo ou não, né, assim, inconsciente e conscientemente, ele tá te influenciando, né? Então assim, ver ele fazendo um bem para os outros, ver acontecendo as coisas, ver o sucesso dele, ver ele, como é que fala assim, tocando o coração e a vida de cada pessoa fazendo o que ele fazia, mexia comigo também. Então assim, querendo ou não, meu pai me influenciou demais, né? Então assim, eu tenho o mesmo nome do meu pai, tirando o Duarte da minha mãe. Então eu tava falando antes assim, Henrique Celso Duarte de Rezende Rocha, meu pai Henrique Celso de Rezende Rocha. Então, você carregar o nome do seu pai, a mesma profissão do seu pai, é uma situação complexa, porque se o seu pai for muito bom, por melhor que você seja, o mérito sempre é do seu pai, porque seu pai que passou a qualidade que você tem, não é você que cresceu sozinho. Se seu pai é ruim, você vai tomar muita pedrada dos outros, muita, porque mas é o mesmo nome, é a mesma pessoa. Então assim, o mesmo nome de filho, com a mesma profissão e quase o mesmo segmento, realmente foi uma situação que eu, durante os 12 anos que hoje eu estou lá no CBCO e amadurecendo, me fez muito ter sabedoria de contornar isso e aproveitar os dois lados da melhor forma possível, que tem muitos bons lados, claro, né? Se eu tenho um pai que é muito bom e que vai passar os pacientes, eu já tenho uma chancela do meu pai nos pacientes, então assim, para mim foi muito mais prático, muito mais fácil. Aí você fala, sim, se você for competente, porque se você não for competente, não adianta seu pai ficar empurrando o paciente, falando, não, meu filho é bom, vai lá no meu filho. Você soube aproveitar as oportunidades e as portas abertas do seu pai, exatamente, né? E ter humildade, inclusive, para falar sobre isso. Sim, eu acho que é uma oportunidade. Eu tive muitas oportunidades. Sou muito agradecido por tudo, por estar dentro do CBCO, por ter chegado aqui e sido acolhido por eles. Então, assim, por ter a oportunidade de exercer uma profissão maravilhosa que é a oftalmologia, assim, em um dos melhores centros que existem para isso. Você fazer medicina de ponta, com aparelhos de ponta, com qualidade, com tudo, tecnologia. Com tecnologia. Então, assim, isso é um sonho. Isso é um sonho. E eu tenho noção disso.
Quantas pessoas que saíram comigo, quantas pessoas que eu conheço que não A tiveram mesma realidade. a mesma realidade. Então, assim, eu sei dos valores. Eu peguei esses valores e aproveitei esses valores. Então, assim, mas lá atrás, meu pai, por exemplo, você falando disso, com meu irmão foi diferente. Meu pai insistiu para ele fazer, e eu entendo muito meu pai hoje, o que ele fez lá atrás. Insisti com meu irmão que queria design gráfico, que era desenho industrial, que até fez escondido dele em São Paulo, no Mackenzie, foi lá, prestou prova, passou e falou: pai, eu passei, não quero medicina, não é isso que eu quero. Por quê? Porque a vida é dura. Porque você pegar um caminho asfaltado, igual eu peguei, por mais tortuoso que ele seja, por mais difícil que ele seja também em outros aspectos, é muito mais fácil que você desbravar sozinho. Que você sai com o seu facãozinho lá e abrindo a trincheira, a trilha e saindo e fazendo. Então, assim, meu pai não queria que meu irmão passasse por isso. Só que meu pai também tinha que entender que meu irmão é um artista. Meu irmão é um cara que tem outro tipo de alma. Não, e eu vou falar também, não que o médico não seja artista, tá? Ele é um artista. Ele é um artista, tá? Eu vejo isso muito, aí eu vou falar até isso no segundo ponto de 2 médicos que eu sou apaixonado, que eu olhava os caras fazendo e falava assim, cara, isso aqui é arte, isso aqui não é medicina, é arte. Então, assim, mas meu pai teve essa dificuldade na época de entendimento. E depois ele falou, cara, ainda bem que o Felipe não fez isso. Ainda bem que ele seguiu o sonho dele. Ainda bem que ele é o que ele é hoje, que ele é um puta design. Então, assim, mas entender que o pai sempre que hoje, por ser pai, eu entendo exatamente o que meu pai quis fazer. Aí você fala, o pai tenta influenciar, a nossa geração passada era uma geração, que as gerações passadas eram gerações que tentavam influenciar, mas eu acho que eles também tentavam minimizar os nossos sofrimentos que eles tiveram. E que não foram poucos. Que não foram poucos, entendeu? Então, acho que faz todo sentido isso. O doutor Henrique, ele teve uma parcela, uma responsabilidade na construção do CBCO, não teve? Sim, meu pai... Como é que foi? O que aconteceu? Meu pai era do Instituto de Olhos. Foi convidado pelo Veloso lá atrás, quando eu era no Hospital São Geraldo. E aí, meu pai foi convidar o doutor Marcos Ávila a vir para o Instituto de Olhos lá em Boston. E aí, o doutor Marcos foi para o Instituto de Olhos. Então, eles formaram o Instituto de Olhos lá atrás. Então, o doutor Marcos estava lá, o doutor Benício, o doutor Durval, meu pai e tal. E aí, o doutor Durval, o doutor Marcos e meu pai iam sair do Instituto de Olhos para fazer um novo hospital. E aí, o doutor Marcos acabou fazendo o CBCO e junto com, assim, quase junto com meu pai e com o doutor Durval. E aí eles foram, assim, acho que o cerne do CBCO, aí foram convidar, aí foi o doutor Benício, aí foi na época, o doutor Augusto, aí veio o doutor Francisco, Nós doutor estamos falando de quantos anos atrás? 27, 28 anos. 28 anos. É muito tempo, né? Assim, meu pai aposentou ano passado com 50 anos de oftalmologia. Só de sociedade com esses médicos de Instituto de Olhos mais CBCO, tinham 40 e poucos anos. É muito tempo, né? Você teve o prazer de trabalhar com seu pai? Tive o prazer de ficar 11 anos com meu pai. 11 anos com seu pai. Exatamente. Então, assim, que foi uma outra parte, por exemplo, assim, eu tinha feito catarata e glaucoma e acabei aprendendo refrativa, cirurgia refrativa com ele e lente de contato com ele. Hoje eu estou finalizando lá o meu mestrado em cima de anel ceratocone, muito porque o meu pai tinha uma gama tão grande de cirurgia de anel intraestromal para ceratocone. Eu falei, pai, como é que você não fez um trabalho aqui, tanto de informação bacana que você tem aqui? Ele falou, pode fazer. Eu falei, então tá bom, vou fazer. E acabou sendo minha tese de mestrado que eu tô para defender daqui a pouquinho. Mas assim, o que é engraçado é que essa convivência, assim, de olhar os lados positivos, os lados negativos, de entender aonde que você tem que acertar mais, onde você tem que errar menos, né? Você tem que falar, opa, aqui no pezinho no freio. Entender que é uma profissão pesada. Hoje, assim, entender o que ele passou durante todo esse tempo. Então, meu pai foi um cara que foi um dos precursores da cirurgia refrativa no Brasil. Então, como que aconteceu isso? Em 86, eles foram para a Rússia, ele e um grupo de brasileiros, um deles era até o pai do Renato, Ambrósio, foram para aprender com o Fedorov, que é o cara que inventou a cirurgia refrativa, a ceratotomia radial, que é
corte com bisturi de diamante. E trouxeram para o Brasil. Então, assim, você fazer uma cirurgia que você cortava a córnea do paciente, fazia 4 cortes, 8 cortes, 16 cortes, 18, fazendo uma arqueada ainda. O paciente tinha, sei lá, menos 10, no dia seguinte tinha mais 8. Você imagina o seu coração em relação a isso. Então, assim, no começo foi falado por outros médicos que não era certo, depois foi aceito pela sociedade. Aí quando entrou o laser ficou fácil de criticar isso, mas que ajudou muitos e muitos pacientes. Como a medicina, eu falo muito isso também, eu bato em cima, que assim, é muito fácil de criticar as pessoas hoje, o que era feito ontem. Só que você tem que entender o que era feito ontem, a ideia do ontem, eles só tinham aquela, eles não tinham de hoje, eles não conseguiam ver o futuro. Porque se soubessem, eles não teriam feito. E a medicina, ela é mutável, ela é mudada diariamente. E foi necessário. Para poder evoluir. Com certeza. Então, assim, eu acho isso engraçado, que as pessoas, nossa, um absurdo, fulano fez isso. Talvez o que a gente esteja fazendo hoje seja um absurdo daqui 20 anos. Se a gente for falar de catarata 20 anos atrás. Exatamente. Aí você entra, aí vamos lá. Aí você entra com a cirurgia que não tinha lente intraocular. 20 anos atrás já tinha lentes intraoculares, mas assim, vamos pensar, no começo dos anos 80, o paciente fazia cirurgia de catarata, não tinha jeito de colocar uma lente intraocular, saia com óculos de 20 graus. Por quê? Porque a catarata é a opacificação da lente intraocular dos nossos olhos. Essa lente intraocular, que é o cristalino, ela tem mais ou menos de 13 a 20 graus. Se eu tirei aquilo, eu tenho que repor uma lente lá dentro. Ou eu vou colocar uma lente de fora, que não vai dar qualidade de visão também. Tá? A não ser que fosse uma lente de contato e tal. Mas vamos lá. Então, de repente, você consegue... A técnica cirúrgica precisava que o olho tivesse com a catarata evoluída, para poder tirar essa catarata. Então, tem que deixar amadurecer. Então, isso tá no inconsciente de muitas pessoas que eu converso. Muitas pessoas. Não, tá no inconsciente. Tem que amadurecer para poder... Lógico, quando você fazia a extracapsular, que era uma técnica que a gente chama de FEC, você tinha que abrir o olho para tirar o cristalino inteiro. Quanto mais duro ele tivesse, mais evoluído, era mais fácil tirar ele Menos inteiro. Traumático. Menos traumático. Então, com a facoemulsificação, que é a cirurgia intraocular, que você não dá ponto, que você não faz nada, quanto mais duro tiver, piora pra gente, porque você joga mais ultrassom dentro do olho do paciente, você joga mais energia, vai inflamar mais o olho, é muito mais complicado para o paciente. Pós-operatório é muito pior, a chance de complicação é muito maior. Então, você explicar isso para o paciente também... E aí entra no outro ponto que eu acho engraçado, acho que é até bom falar nisso. O médico hoje, ele tem... Você fica assim, parece que você é quase um vendedor, né? Um comerciante. Porque ele já chega com uma informação pronta. Exato. E vamos lá. Eu tô do lado de cá do balcão. Vou falar até como meu pai falava. Você tá do lado de cá do balcão e o paciente tá do lado de lá do balcão. Como se fosse um estabelecimento comercial. E você tá tentando vender para ele uma cirurgia para colocar uma lente. Aí ele fala assim, esse cara tá querendo colocar uma lente mais cara em mim porque ele tá querendo ganhar dinheiro em cima de mim. Isso é um assunto legal para falar. Não. E isso é muito... Tem, assim, eu vejo isso demais, né? Assim, como é que a gente consegue ter o equilíbrio dentro do seu consultório de poder mostrar para ele com profissionalismo que você é um canal de informação, nada mais do que isso. Coincidentemente, esse canal de informação também faz a finalização dessa informação ou executa o que a gente está falando. Esse que é o problema, porque se eu falasse, se fosse só informativo e passasse para você fazer a cirurgia, ficava menos tendencioso, teoricamente. Ou o paciente escolhesse quem ele quisesse fazer a cirurgia dele, ficaria menos tendencioso ainda. Só que eu tô desse lado falando para você, olha, você tem catarata, você tem que colocar esse tipo de lente, você tem que fazer... O paciente fala, será que eu tenho mesmo? Será que esse cara não está querendo simplesmente me empurrar uma cirurgia? Catarata não é coisa de velho, de repente eu tô com 55 anos e estou fazendo catarata. Então vamos lá, eu acho que tem várias coisas em catarata que são importantes a gente falar. Primeiro, catarata é igual cabelo branco, a gente estava brincando aqui agora. Cada um tem o seu tempo de ter cabelo branco. Tem gente que tem cabelo branco com 20 anos de idade, tem gente que tem cabelo branco com 70 anos de idade. Ou seja, faz parte do processo de envelhecimento fisiológico de cada um. Ponto. Quem tem uma doença autoimune, tomou corticoide, ou quem teve algum problema que teve que tomar corticoide,
tem uma chance muito maior de desenvolver catarata mais cedo. Quem fez um câncer, teve que fazer imunossupressão, fazer quimioterapia, rádio, pode desenvolver catarata mais cedo. Quem teve trauma, desenvolve catarata mais cedo. Quem tem diabetes, desenvolve catarata mais cedo. Então, assim, a catarata, que é a opacificação desse cristalino, ela pode desenvolver a qualquer instante. Você pode nascer com catarata congênita. A mãe teve rubéola durante a gestação, vai ter catarata congênita. Então, assim, não é esse estigma que catarata é igual a velho, é igual a pessoa idosa, ela tem que desaparecer um pouco. Até para o médico ter um pouco mais de credibilidade quando ele falar que tem. Então, assim, e aí a indicação mudou também. Porque você tem hoje as lentes intraoculares para substituir o cristalino opacificado, que são muito boas, que dão qualidade de vida para os pacientes de uma forma que não existia isso antes. Então, quando você indica um paciente que tem 55 anos, que tem uma catarata nuclear, uma cruz para 2 cruzes, que ele está perdendo um pouco ali de contraste, sem saber, perdendo um monte assim, de visão mesmo, porque também tem outro fator importante na catarata. A catarata, como ela desenvolve devagar, é como se fossem filtros colocados diariamente para você, você não tem a noção de perda de visão. Você tem mais dificuldade de comparação. Os dois olhos, a percepção é mais lenta, é mais difícil. Você consegue fazer as coisas porque a gente também tem outro ponto importante no ser humano. A gente tem uma dádiva, nós temos capacidade de adaptar a quase a qualquer coisa. Então, isso tudo faz Conforme vai evoluindo, o teu cérebro está se adaptando. Adaptando, você vai vindo, você pega o paciente, às vezes, que está chegando muito baixo, mas no trabalho que ele faz diário, no mundo que ele vive, é suficiente aquilo, só que ele não tem noção. Assim como o paciente que está com depressão não tem noção que é baixa de visão. Assim como saiu um trabalho muito importante sobre isso, que é Alzheimer, demência em pacientes com catarata. Ou seja, aumenta a chance, sim, de demência e Alzheimer em pacientes que não operaram de catarata. Porque a falta de desenvolvimento vai aumentar esse tipo de doença. A falta de conectividade com as pessoas, de interação com as pessoas, com o mundo, faz com que você aumente esse tipo de doença. Você vai se adaptando a uma limitação. E vai ficando naquele mundinho seu. Existe outro trabalho muito importante americano que mostra que a qualidade de vida na verdade, a qualidade de vida do americano e a mortalidade deles, como se tivesse diminuído o número de acidentes por fazer uma cirurgia de catarata, que é normal de entender. Então, se um paciente que tinha catarata não estava enxergando direito, ele tem chance de cair, quebrar e morrer, né? O idoso ele tem muito mais chance de morte por queda do que um adulto jovem. Então, assim, você poder pegar esse paciente que estava sem interagir com os outros, de repente você coloca, se ele consegue chegar para longe, intermediário e perto, ele consegue jogar uma carta, ele consegue leva cor, vida, ele vai ver as coisas, ele conversa, ele consegue chegar de longe, ele volta a dirigir, ele volta a jogar o golfe lá nos Estados Unidos, que é assim, o final de vida americano é jogar golfe, né? Que é muito engraçado isso, mas que deve ser maravilhoso. Eu não sei, nunca joguei, mas deve ser muito bom. Então, assim, eu acho que o paciente precisa de entender isso. E aí, quando ele entende isso, fica mais fácil ele receber essa notícia, essa informação, que é, você tem catarata. O que eu faço normalmente? Eu falo assim, olha, você tem indicação, você não tem obrigação. São coisas diferentes. Porque se ele não tiver nenhuma alteração patológica no olho dele, que eu tenha que acelerar esse processo, ele pode esperar, pode. Mas vamos pensar o seguinte, ele tem alguma motivação de ficar sem o óculos dele? Ele tem alguma motivação de ser feliz? Assim, falar assim, nossa, pra mim tanto faz, eu uso óculos, eu adoro usar meu óculos para longe e para perto. Esse cara, deixa ele operar depois, porque ele não vai ser feliz. Eu uso um exemplo que eu gosto, é o seguinte, eu chego pro paciente e falo assim, eu assisti o melhor filme da minha vida. Se eu chegar pra você e falar assim, fulano, se você estiver passando lá no shopping e tiver tempo, assiste aquele filme. Quando você assistir, você vai falar assim, nossa, Doutor Henrique foi o melhor filme que eu já vi na minha vida. Obrigado, nossa, fantástico. Esse mesmo filme, se eu virar pra você e falar assim, fulano, vai assistir o melhor filme que eu já vi na minha vida, esse filme é maravilhoso, esse filme é bom demais. A expectativa que ele vai chegar nesse filme é tão alta que, por melhor que esse filme seja, vai ser difícil ele chegar nessa expectativa. Ele vai falar assim, foi bom.
É legal, pô. Expectativa acompanha frustração, Isso, frustração acompanha a expectativa, né? Quanto maior, maior é isso. vai Então, ser a assim, frustração. por isso que a conversa com o paciente, ela tem que ser muito bem falada, que mesmo bem falado, o paciente esquece. Então, assim, e isso talvez seja o mais importante numa indicação cirúrgica. Entender que o paciente, por exemplo, assim, não, Henrique, eu vim aqui porque eu queria trocar meu óculos. Beleza, eu faço qualquer tipo de cirurgia refrativa possível para esse paciente. Cirurgia refrativa, a gente está falando de refração, de tirar o óculos dele. Eu posso fazer a laser, PRK, LASIK, eu posso fazer lentes fásicas, né? Uma ICL, um artisan, e posso fazer lentes intraoculares. Fica muito mais fácil e muito mais justo para mim indicar o que é melhor para o paciente, não o que eu sei fazer. Que isso acontece muitas vezes. Às vezes o médico só faz refrativa e não indica a catarata, porque ele faz a refrativa. Ele está errado? Não, mas ele poderia, na minha percepção, eu teria feito já a catarata dele. Eu já faria duas coisas em uma vez só. É muito mais prático e mais econômico para esse paciente. Então, assim, eu entendo que ver o paciente, olhar quais são os objetivos dele, quais são os sonhos dele e tentar alcançar. E ver também que às vezes aquele sonho que você acha que para você é importante, para ele não é, ser também ser compreensivo com isso e não querer, né, respeitar e falar, olha, beleza, você está super bem, você está com saúde ocular perfeita, aqui são seus óculos, você não está com 100% de visão, mas se para você é ok, não tem problema, te vejo daqui a um ano, ótimo. A indicação, ela sempre tem uma linhazinha ali muito fina entre o lado comercial, como você falou, interpretação, e do outro que é o médico está proporcionando para o seu cliente uma oportunidade de melhor condição de vida. Sim. Certo? Eu acho que é um ponto muito importante de tocar, né, doutor? E a refrativa, a cirurgia refrativa, inclusive, entrando um pouquinho, que também é uma das tuas especialidades, como você acabou de falar, eu ainda sinto, né, entre os oftalmologistas um pouco de dificuldade na compreensão de se há uma oportunidade de você levar um benefício para o seu cliente, de você levar uma condição saudável para aquele atleta, para aquele cirurgião mesmo, né? Que para tudo aquilo que se necessita muito da visão, também acaba sendo, não sei, no seu ponto de vista, eu não queria usar a palavra negligência, mas você ter uma falta de responsabilidade ali com o seu cliente? Vamos lá, eu vou te dar um exemplo que eu falo lá toda vez. Se o ortopedista tivesse a mesma oportunidade que a gente tem, acho que teria uma fila quilométrica na frente do consultório dele, do cirurgião. Vou explicar melhor. Faz de conta que a pessoa anda de muleta ou de cadeira de roda, mas que ela consiga fazer tudo que ela tem que fazer, vamos botar a muleta. Né? Então, assim, sem a muleta ele é incapaz de andar. Mas com a muleta ele consegue jogar uma bola com dificuldade, ele consegue fazer uma muleta especial. Chegasse para essa pessoa, para esse paciente, falar assim, olha, eu vou quebrar o seu joelho, vou trocar vou botar uma prótese nova, você vai ficar 6 meses sem pisar no chão, daqui a um ano você está reabilitado, você vai poder fazer Ironman, nadar, correr, fazer o que você quiser, o que você sonhou e não conseguia fazer. Quantas pessoas iriam buscar esse médico? Eu te garanto que teria uma fila quilométrica nesse ortopedista. O oftalmo tem isso, porque você está pegando uma bengala, que é o óculos, que é uma lente de contato de um paciente que tem 5 graus de miopia, que sem essa lente ou sem essa correção ele não enxerga nada. Nada, ele é totalmente dependente. Então, um cara que tem 5 graus, vamos falar aqui de Goiás, o povo gosta de pescar. Um cara que tem 5 graus de miopia, tá com óculos ali, tá na canoa, se o óculos cair, se a canoa virar, ele não sabe para onde que ele nada, pro barranco. A gente tá falando de sobrevivência. Se pegar fogo num lugar e o óculos dele cair, ou se ele tivesse sem as correções dele, ele não sabe para onde que ele vai embora, onde que é a saída. Então, assim, é quase que uma questão de urgência. E você ter essa oportunidade de fazer uma cirurgia, existe uma cirurgia desse tipo, que vai permitir você a ficar independente, quase que total, dos óculos, isso é uma oportunidade única. Então, assim, a cirurgia refrativa, ela veio para mudar a vida das pessoas de uma forma, assim, muito impactante.
Coisas que outras subespecialidades não têm essa oportunidade que a gente tem. Então, eu acho que, vou voltar naquilo que eu falei antes, a gente é um canal de informação. A minha obrigação é ter tempo com o meu paciente ali dentro do consultório para poder explicar tudo o que pode acontecer. Eu não sou vendedor. Eu brinco muito para você, eu não estou vendendo sapato, não estou vendendo relógio, até porque medicina não é promessa. Medicina é estatística médica. Qual que é a chance de eu tirar o seu grau numa primeira tentativa cirúrgica? 90%, 95%? Ah, não é 100% não. E cada olho é diferente do outro. Existe uma individualidade dos olhos. Que um enxerga mais que o outro, um vai lacrimejar mais que o outro, um vai inflamar mais que o outro. E o paciente, quando opera os dois, compara muito, né? Ah, mas esse aqui não está tão bom. Ele nunca foi tão bom quanto o outro mesmo. E mesmo você mostrando isso no consultório antes, esquece. Então, assim, existe essa peculiaridade que a gente precisa, sabe, estar o tempo todo ali com o paciente, falando com ele, explicando para ele e mostrando quais são as possibilidades. Ele vai decidir. Okay. Mas é importante o médico mostrar e colocar todas as portinhas que ele pode abrir. Todas. Eu acho que é fundamental. Já pensou? Chegou uma pacientezinha lá do Mato Grosso, esse tempo atrás. Né? Então, assim, uma paciente que tem 22 graus, com 2 de astigmatismo no olho, e tinha 9,5 com mais 2,5 de astigmatismo no outro. Ou seja, um grau muito alto, uma anisometropia muito alta, com a diferença de grau entre um olho muito alto do que o outro. Quando eu fui fazer a refração, eu achei que esse olho de 22 fosse extremamente amblíope, uma ambliopia profunda, ou seja, uma deficiência cerebral de visão muito grave, que podia colocar o grau certinho que ela não ia ter visão nenhuma. De repente, ela tinha uma visão boa, razoavelmente boa nesse olho. Essa paciente, o que a gente fez? Ela pode fazer uma cirurgia refrativa? Não. A cirurgia refrativa convencional, vamos falar de LASIK ou PRK, não dá, porque o grau é muito alto, não tem como tirar isso pela córnea. Mas você tem como botar uma lente fáscica numa paciente dessa. Colocar uma lente intraocular que vai tirar 20, 21 ali. Vai quase tirar tudo e você pode complementar com a cirurgia refrativa nesse olho pela córnea depois, fazer um PRK, fazer um LASIK. Então o que a gente fez? Colocamos uma lente fáscica no olho e fizemos um PRK no outro olho. Essa paciente, a vida dela mudou. Mudou. Se ela assim, o depoimento dela é mágico, é falar assim, Dr. Henrique, eu era tímida, eu era infeliz, eu era para baixo, minha autoestima era lá embaixo. Lógico qualidade, não tinha qualidade de vida. Exato. E ela tinha ido outros profissionais que desencorajaram ela, ou que não deram tanta importância, porque quando olha, às vezes, fala, não, é muito difícil, é muito, sabe assim, tem muito grau, não vai dar. Então você parar, examinar profundamente esse paciente, ver o que você pode fazer realmente, e se você não puder, que você encaminhe para alguém que você acha que tem competência para isso. Eu acho que isso também é outro lado importantíssimo, e isso a gente tem lá no CBCO de um jeito interessante, porque que foi um outro grande respaldo que eu tive lá, que é você estar respaldado multidisciplinarmente, né? Eu tenho retina, eu tenho estrabismo, eu tenho uveit, eu tenho áreas que não são as minhas subespecialidades. Então me dá muito respaldo. E até dentro das minhas especialidades, eu tenho outros médicos que eu posso trocar informação, que eu posso pedir ajuda, porque é normal. A gente não sabe tudo, a gente estuda bastante, mas né, essa atualização a gente faz isso diariamente, mas às vezes tem um pulo do gato, que é aquele cara que está lá há mais tempo, que você olha e fala assim, opa, não, isso aqui é isso aqui, Henrique. Você fala, que legal. E o contrário também acontece, né? Você pega paciente que vem de outros médicos, que está vindo, tratou assim, tratou assado, cara, não, é isso. Você, pum, acerta. Então, assim, eu acho que lá eu tive esse respaldo. É admirável isso no CBCO. É admirável. Então, assim, isso aí faz com que você tenha muito mais segurança de fazer um tratamento de excelência. É ótimo. E falando um pouquinho, doutor Henrique, sobre o cliente dentro do seu consultório, que nós temos aí, abre um leque de oportunidades para a gente conversar. Mas hoje tudo está muito rápido, né? Hoje, assim, a internet, esse áudio do WhatsApp acelerado no máximo 2 vezes, a velocidade em assistir vídeos hoje, você clica no YouTube, você acha de tudo e você ainda acelera o vídeo no YouTube
porque você não quer perder tempo. A mente, ela está sendo cada vez mais acondicionada num modo acelerado, tanto de enxurrada de informações, onde já muitas vezes se perde o filtro do que é válido, do que não é válido, e também numa velocidade absurda, né? Tá difícil até de descansar a mente nos dias de hoje. Esse cliente, ele entra no seu consultório, ou enfim, contar um pouquinho para a gente da realidade hoje, o que você tem percebido na mudança do perfil desse cliente, que tem um lado positivo, porque ela tem muita informação boa, muitas vezes colabora até para o cliente compreender um pouco daquilo que ele está sentindo, mas tem um lado negativo, que ele pega um laudo, ele pega uma informação, dá um Google, atrapalha tudo na mente do cliente e chega muitas vezes acelerado. Isso tem acontecido no seu consultório? Não, sempre, né? Sempre. Eu acho que assim, a gente tem uma contradição aqui grande que tem acontecido. A gente quer as coisas cada vez mais rápido, mas quando o paciente chega dentro do consultório, ele quer ser atendido devagar. Então já é uma contradição que eu acho fantástica, né? Porque ele gostaria de acelerar você, mas ao mesmo tempo ele acha ótimo você ter um tempo longo com ele lá dentro. Então, assim, o problema da informação rápida, ele gerou alguns pontos que deveriam ser discutidos, igual a gente está discutindo agora, como informação de saúde pública. Por exemplo, a gente não entendeu ainda que a gente não é máquina. Que nossa velocidade de cicatrização continua a mesma, apesar das medicações serem melhores, apesar das cirurgias serem cada vez mais tecnológicas, mais minimamente invasivas, a gente tem um período de cicatrização que tem que dar tempo ao tempo. Então, o paciente hoje que opera, ele quer estar enxergando ontem. Entendeu? Assim, não dá tempo de você... Não, cara, você vai estar com o olho inflamado, a visão pode demorar um pouquinho a melhorar, vai ficar bom, você tem 1 mês, 45 dias, às vezes 3 meses de cicatrização final. Algumas restrições são necessárias. Você não pode fazer tudo, você não pode suar, a mão suja nos olhos. Ah, mas não é uma cirurgia minimamente invasiva? Sim, ela é minimamente invasiva, só que você fazendo uma incisão de 2,4 ou 2,2 milímetros, isso é uma avenida de 16 pistas para uma bactéria, para entrar dentro do seu olho. Então, assim, tem que tomar cuidado, tem que ter as precauções para não causar um problema pro resto da sua vida. Então, assim, eu acho que o paciente, essa coisa de... Hoje eu sei... E hoje também tem um lado, não é só assim, vamos falar de... O que está acontecendo com o ser humano hoje em dia? Ele é senhor do conhecimento de qualquer tipo de informação. Então, hoje a pessoa sabe de turbina de avião, a módulo lunar, a cirurgia refrativa e a qualquer tipo de lei, ou vamos pensar em até, como é que fala, política, que assim, tá impossível de conversar. Tá muito difícil. Porque a gente brincava que era aquela pessoa rasa de red lines, né, que a gente chamava só de manchete, né? De repente, esse cara... Virou especialista de tudo. Tudo, lendo só manchete. Então, assim, um paciente que Google um problema e fica tentando procurar, ele não está confiando perfeitamente no seu médico. Eu entendo, tem situações que, às vezes, que aí é a velocidade de novo. Tem situações que não é matemático. Então, assim, você não usou aquela droga, aquilo vai melhorar imediatamente. Tem um tempo para a droga funcionar, tem um tempo para essa patologia melhorar. E o paciente não espera esse tempo. Ele acha que está errado. Ele já vai para outro médico, ele vai para outro médico, ele vai para outro médico. Ele não dá tempo porque ele não está acreditando. E aí ele vai e Google, aí fala assim, nossa, mas isso aqui que ele está falando não é só isso não, pode ser até tumor, pode ser até câncer. Aí ele puxa um vídeo no YouTube, um depoimento. Exatamente. E assim, vamos lá, a gente está precisando de, primeiro, isso é só uma sugestão minha, tá? Para os pacientes, para os nossos clientes. Quando você for no médico, se você não confiar naquilo que ele falou, converse com ele lá, questione ele na hora, pede para ele explicar. Se ele não tem capacidade de passar essa informação bem feita ou essa confiança para você, ok, muda. Mas dá tempo, mas dê oportunidade e dê tempo para as coisas se concluírem. Porque às vezes você já acha que acontece muito comigo. Lá é uma medicina meio de fim. Então o paciente passou em 1, 2, 3 médicos, não deu certo, ele vai lá no CBCO. Aí vai lá comigo. Chega lá, ele já está com um saco de pedra.
porque ele deu errado com um, deu errado com o outro, então ele já chega com raiva, ele chega com mais ansiedade, com mais vontade ainda de resolver mais rápido. Eu já brinquei várias vezes de falar assim, paciente, deixa eu te falar, sabe aquele saquinho de pedra? Bota lá fora. Entra para dentro sem o saquinho de pedra. Porque daqui para frente a gente vai começar do zero. Aqueles 3 meses que você acha que perdeu lá atrás, eu preciso deles para frente. Se você não me der esses 3 meses, eu não consigo te ajudar também. Você só vai pular de mim para um próximo. E você vai acabar pulando mais 10 médicos e não vai conseguir resolver o seu problema. Se você não acreditar no que eu estou fazendo, ok, é uma coisa. Agora, acontece que ele não acredita nos outros também. Essa velocidade de informação, essa loucura que hoje a gente vive do mundo, o tempo, falta de tempo, faz com que a gente, assim, nosso movimento ficou desse jeito. É um movimento que hoje existe no mundo. Assim, eu vou assistir um negócio, você falou do YouTube lá, você já vai passando para frente porque você quer saber qual que é a conclusão. Você não quer ter... Você não acompanha o processo, a discussão. A magia de todo o vídeo, entendeu? Não. Então, assim, a gente brinca no marketing, que a gente fala, né? Nossa, se não fizer um vídeo em 15 segundos, o paciente não vai nem escutar. Tem engajamento. Não tem engajamento. Um vídeo de mais de 1 minuto, o paciente dorme. Cara, que loucura, né, que a gente tá vivendo. Que loucura. Entendeu? Então, assim, aí entra o paciente, é a contradição que eu adoro. O paciente quer ser atendido o mais longo possível, escutado o melhor possível, sim. Mas ele quer as coisas o mais rápido possível. E ele fica chateado porque ele entra, aí entra no negócio de atraso. Eu acho até interessante falar nisso. É um assunto delicado, mas é um assunto importante, né? Eu brinco com o paciente assim, qual que é mais certo? O paciente, o meu horário é marcado. Cheguei lá, fiquei esperando o doutor Henrique, vou falar de mim, fiquei esperando o doutor Henrique, ou então vou fazer diferente, é por ordem de chegada. O que o paciente tem que entender na oftalmologia? Primeiro, se a gente fosse psicólogo ou psiquiatra, a gente teria um tempo fixo para tentar te atender. Então você seria marcado às 8, você estaria lá às 8, você teria meia hora de consulta. E vamos lá, se em meia hora eu não resolvesse o seu problema, seria pagar outra consulta na próxima sessão. A gente se vê. Exatamente. No meio do seu choro, você engole ele. Olha, lembra disso para a próxima sessão você voltar naquele mesmo choro e a gente continuar para frente. É isso. Oftalmologia não é isso, não tem como. Então chega um paciente que é tranquilo, que é um troca de óculos, que é uma que trouxe o saquinho de pedra. Não, eu tô falando bom, consulta de rotina, ótimo. Agora pega esse que trouxe o saquinho de pedra, que tá com um problema seríssimo, que você tem que sentar e escutar esse cara, que você vai ter que fazer exame. Então, assim, não tem como medir esse tempo. Então a gente faz um tempo estimado. E às vezes o paciente fica chateado com isso. E é o que eu tento falar assim, eu escutei aquele paciente, eu vou te escutar. Às vezes vou perder mais tempo com você até que eu perdi com outro. E você vai gastar mais o tempo do próximo do que desse. Então você tem que ter paciência em relação a isso. Não existe uma mágica ainda para o nosso tipo de negócio, para o nosso tipo de atendimento. É impossível. O paciente tem que ter um pouquinho de paciência em relação a isso para poder ser bem atendido e ficar feliz. Eu entendo esperar. Entendo que acontece às vezes essa infelicidade de esperar mais um pouquinho que o outro, mas como é que faz? E outra coisa que eu acho bacana demais na oftalmologia, diferentemente de outras especialidades. Cara, você chegou lá no CBCO, por exemplo, você vai fazer todos os exames, você vai sair... perdi amanhã lá, beleza. Mas você saiu com diagnóstico, tratamento, com tudo. Se você vai no cardiologista, ele vai pedir para você exame de sangue, exame de eletro, fazer não sei o que lá, fazer uma ressonância, fazer uma tomografia. Agenda, aí volta você vai, outro dia. Daqui 2 semanas você volta, tarará. Então, assim... Sem entender que você foi lá e resolveu, então você pega muitos pacientes de fora que pega o carro, chega pra gente, a gente de manhã atende, tem paciente que opera à tarde, tem paciente que no dia seguinte tá pronto para ir embora. Já pensou isso? Isso é um milagre. Então, se o paciente entender isso, tiver mais tranquilidade, ele vai ficar feliz. Mas ele tem que entender o nosso movimento, o nosso jeito de atendimento para ele não criar uma expectativa errada de novo e ficar frustrado. Porque, na verdade, ele está sendo só beneficiado. Nós atendemos um público nacional, né, doutor Henrique? Nacional. A gente sempre conversa sobre isso. São clientes de diversos estados, diversas cidades. E desses clientes, principalmente não tenha sido de Goiás, de Goiânia, teve alguma história que te marcou
de chegar, conseguir ser atendido no CBCO, passar por toda a sua linha. Eu sei que tem vários, mas um que te marcou mais, que trouxe assim uma história importante para sua carreira médica, onde ele conseguiu, tanto a equipe CBCO conseguiu colaborar com todo o seu tratamento, assim como o senhor, como piloto dessa embarcação ali no tratamento do cliente, teve um bom resultado e esse cliente conseguiu voltar para o seu estado de origem satisfeito, feliz e com resultado, o resultado esperado, resultado, enfim, às vezes até mais do que o esperado. Eu acho que tem uma história que até uma vez eu contei essa história, que eu acho ela interessante, é assim. Chegou um paciente que ele tinha tido um trauma no olho dele esquerdo e ele era cego. Vou botar entre aspas, tá? Considerado de qual cego. estado? Eu acho que, se eu não estiver enganado, é do Mato Grosso, tá? E aí ele chegou porque o único olho dele, o olho único, tinha tido um problema, que ele teve uma infecção e que eles não estavam dando conta de contornar essa infecção. Quando ele chegou lá pra mim, eu fui no olho bom, no olho que era o olho que ele conseguia enxergar, olhei e falei, olha, isso é uma conjuntivite viral, você fez um infiltrado na córnea, que é normal de acontecer, que é um depósito de células mortas na córnea, que faz baixar muito a visão. Então ele assustou demais e é um tratamento meio longo. Você começa com corticoide para poder e vai desmamando esse corticoide, vai desfazendo esses pontos de células na córnea e vai melhorando a visão. Falei, olha, pode ficar tranquilo que dentro de uma catástrofe, que é estar com o olho único e baixar a visão desse jeito, tá tranquilíssimo, isso é o de menos, a gente vai dar certo. E falei, deixa eu olhar seu outro olho. Não, esse outro olho é assim, esse outro olho é assado, e tarará, tarará, tarará. Falei, tá bom. Olhei o outro olho, afásco, ou seja, ele teve o trauma, ficou sem lente, perdeu o cristalino, só que o olho era íntegro, normal, assim, um olho, assim, lógico que tinha as alterações de trauma, mas era um olho bom. Eu falei, com quantos anos você teve esse trauma? Não, eu tive esse trauma com 20 anos de idade. Por que essa informação? Porque se ele tivesse tido essa informação, um trauma com 7 anos, 5 anos de idade, a gente desenvolve a visão cerebral até 7 anos, 10 anos no máximo. Se eu não corrigir nada nesse olho afetado até essa idade, eu não vou desenvolver a minha parte cerebral, que chama ambliopia. Então, seria diferente. Ele seria um olho amblíope que, por mais que eu tentasse fazer para frente, nunca iria ajudar ele a melhorar visualmente. Eu virei e falei, deixa eu tentar ver essa refração. Botei lá, fui fazer uma refração no cara, um exame simples. O cara enxergou 20/30 de visão. 20/30, gente, é pra você entender o seguinte, é uma visão que passa no Detran. Só pra ter uma ideia. Então, assim, ele passaria no Detran. Aí ele, uai, a mulher dele que tava junto, ela falou assim, mas ele tá lendo com o olho bom. Não, eu falei, tá lendo com o olho que ele falou que é cego. Ela, não é possível. Foi um negócio tão engraçado assim. Ele, eu tô enxergando isso tudo? Eu falei, tá enxergando isso tudo. Ninguém tinha feito uma refração nesse cara. Ninguém tinha falado assim, deixa eu tentar ver o que é isso aqui. Eu coloquei uma lente de contato no olho do cara. Porque ele tinha um grau alto, porque ele não tem um cristalino lá dentro, ele tinha, sei lá, mais 12, mais 13, eu coloquei uma lente de contato. Adaptou uma lente de contato. O que eu fiz? Nada. Eu fiz o meu trabalho. Eu fiz uma refração. Eu fiz uma consulta correta. É parar para escutar o paciente, é parar para tentar ver se realmente não tem jeito, porque que ele tivesse 20/60, que ele tivesse 20/80, que ele tivesse um step careca, é um step. Porque se ele perdesse o olho que é bom, quem iria fazer ele enxergar o resto da vida seria esse olho que era cego. Olha que loucura. E a emoção quando teve essa lente adaptada? O cara ficou feliz demais. Aí pode fazer uma fixação depois de uma lente intraocular? Pode. Pode fazer uma lente de câmara anterior que a gente prende na íris cartesã? Pode. Então, assim, isso ficou para depois pra gente fazer, mas ele tá tão feliz com a lente de contato que beleza. Então, assim, e ele resolveu o outro olho dele que ficou bom com a medicação correta. Acabou. Então, você imagina isso, assim. Olha a simplicidade. E eu não fiz nada, eu não tive que operar, E por isso que eu quis contar esse caso. Simplesmente clínica. Clínica. Olhar, prestar atenção, conversar, realmente ver, porque às vezes a informação que o paciente tem é uma informação equivocada. Passaram pelo equivocado, às vezes. Ou ele entendeu errado também. Vamos checar?
Vamos perder nosso tempo, ou vamos fazer uma consulta correta? Que é um ganho, né? É o que tem que ser feito. É isso. E falando em medicina, nós estávamos conversando ali fora, né? E eu achei interessante a tua história de quando se formou, a dificuldade que é, né? Quando a gente se forma, saindo um pouco agora do consultório, esse momento de que, né? Doutor Henrique pegou o canudo. Eu vou te falar, assim, primeiro que... A população tem uma visão, começamos por aí, né? A população ela tem uma visão bem distorcida da realidade de ser médico. Exatamente. E isso é até legal conversar, porque nós temos aí uma gama de jovens que prestam medicina sem compreender o real dom, Sim. sem compreender o tamanho da dedicação, justamente para não acontecer isso, de ter um cliente dentro do seu consultório, seja lá para qual fim, e você não conseguir dar atenção devida. Sim. Por isso que eu puxei esse papo. Então, conta um pouquinho pra gente a realidade, doutor, agora, assim, abrindo seu coração. Agora é o Henrique, não é mais nem o doutor, é o Henrique. Não. Como é pro ser humano, né, pra pessoa, quando ela toma essa decisão, ela forma, tudo que ela enfrenta. Compartilha com a gente. Primeira coisa que eu acho mais impactante, quando você sai de uma escola, né, quando você sai de uma instituição, que você está sozinho e que você não tem para quem gritar, né? Fulano, me ajuda aqui, né? Seu assistente, me socorre aqui. Aconteceu isso, o que eu faço? Teu preceptor. Exatamente. De repente é você com você mesmo. E aí você entra em conflito. Porque você fala assim, será que eu tenho capacidade de estar fazendo isso que eu estou fazendo, cobrando ainda do paciente? Porque, infelizmente, quando você está fazendo um mutirão, você está fazendo uma doação da sua parte numa instituição igual o SUS, você tem, querendo ou não, você fala, pô, tô tentando fazer o máximo possível meu, né, assim... Mas quando a pessoa está pagando aquilo para você, você fala assim, gente do céu, você tem, a responsabilidade ela teria que ser a mesma, tá? Eu estou sendo bem sincero aqui. A responsabilidade é a mesma. Todo olho para mim é único, todo paciente é o paciente, mas a verdade é que quando você quando você sai da faculdade, sai da residência e que o cara paga o seu primeiro particular ali e você fala assim, nossa, fiz, mas foi difícil. Será que eu tenho capacidade para continuar? Será que eu sou o cara correto para estar fazendo? Será que eu não estou sendo negligente ou injusto ou incompetente para poder pegar o dinheiro dessa pessoa que está confiando em mim e eu fazendo uma cirurgia nela? Então, assim, o tanto que é complexo. Aí sai isso. Você não tem noção nenhuma de nada em relação à administração, a custo, a risco. Então, a gente estava falando lá fora assim, você é o seu próprio administrador, né? E você é seu próprio empresário. Aí você entra num problema seríssimo, né? De CRM, CFM, que é o quê? Como que você vai se vender? Existe um problema sério, você não pode se vender, é antiético. Então você tem que saber o equilíbrio de poder se vender para poder agilizar isso, essa velocidade das pessoas te conhecerem sem você passar na ética, que é outro problema grande. Aí você vai investir. O que eu vou fazer? Não, eu vou montar minha própria clínica. Quanto você vai gastar? Alguns milhões em oftalmologia. E aí, como é que você vai pagar isso? Sem paciente, sem ter um nome conhecido, sem nada. Quanto tempo vai demorar? Você sabe o que é payback? Você sabe o que é break-even? Você sabe que você não tem noção nenhuma de nada como gestor. Então, assim, não é brincadeira. E você sai com a ilusão que você vai sair muito bem. Né? Vou sair, vou ser empregado e vou ganhar um monte de dinheiro, vou trabalhar e papapá. Porque você tem uma ideia do que foi a medicina lá no passado, há 20 anos atrás. A medicina do meu pai, tá falando isso para você. É uma medicina muito diferente. Uma medicina que não tinha plano de saúde. A medicina que o paciente pagava particular te dava presentaços de agradecimento. A devoção por você, o respeito pelo médico era um respeito assim que eu via, assim, dava, por isso que te motivava a querer ser médico. Aí você fala, o que aconteceu? Aconteceu que os próprios médicos deixaram de... Eu acredito que foi a nossa própria classe que permitiu
essa incapacidade hoje do paciente te enxergar desse jeito. Eu não acho que a gente também... E a gente está vivendo um momento muito de igualdade, né? E assim, eu nunca achei que a gente tem que ser nada ali, nada aqui. Mas eu acho que gratidão gratidão demais nunca é de menos, né? Então, assim, você fez uma coisa para uma pessoa que estava desesperada e ela ter gratidão por você é muito confortável para quem está fazendo, é muito gostoso para a gente. Falar assim, nossa, cara, eu mudei a vida dela e ela entendeu que eu mudei a vida dela. Não que eu fiz qualquer coisa por ela, que qualquer outra pessoa poderia ter feito isso. Então, esse médico que sai agora, que está saindo, achando que ele vai ganhar isso, que ele vai ganhar aquilo, que está muito fácil, cada dia vai ser mais difícil. Cada dia os planos de saúde estão sendo mais pesados, assim, fortes nessa parte com o médico, ganhando menos, a competição maior, existe uma nova forma, né, capitation, existem formas diferentes que vão, o bundle, que eles estão tentando fazer nos Estados Unidos, já está acontecendo isso muito, que é um tipo diferente, que vai valorizar quem realmente é bom de quem é ruim, e isso aí é importante, eu acho muito importante, até pro paciente, porque vão tirar esses médicos que não são bons. E aí entra no outro problema, que é a quantidade de faculdade que está tendo de medicina, a quantidade de médicos que estão saindo. Será que vai ter essa competência toda? Porque se fosse por uma briga de mercado positiva, vamos lá, vai ter muita gente, então cada vez vai ser melhor para o paciente, cada vez vai ter melhores médicos, mais bem formados, que vai ajudar a população. Nossa, seria fantástico. Mas não é isso. Nem todo mundo pode isso, e nem todo mundo vai ter isso. Então, olha a complexidade, né? Então, assim, eu acho que quando eu saí lá atrás, eu apesar de ter um caminho asfaltado maravilhoso, que era, assim, não foi fácil de entrar pro hospital, pro CBCO, mas quando eu estava lá dentro, eu tive isso, assim, primeiro, você acaba sendo mais um concorrente dos outros. Então, é uma situação meio delicada com os outros médicos que estão lá dentro há mais tempo. Você está sozinho, você tem que dar conta do recado. Será que você realmente fez a residência bem feita? Será que você fez uma pós-graduação bem feita o suficiente para você estar lá e dar conta? Eu, graças a Deus, fiz. Foi muito importante para mim isso. Eu sou muito grato à Santa Casa de Misericórdia de São Paulo por ter me formado como me formou. Assim, isso eu tenho uma gratidão eterna, porque eu sou o que eu sou hoje por conta deles. Então, assim, lógico que tem depois uma história de 12 anos pra frente. Mas, assim, é até emocionante pra mim, porque eu acho que, assim, quando alguém vira pra mim e fala assim, cara, o que é importante? Eu falei, cara, faça a melhor residência possível que você conseguir. Porque é o que você vai levar pro resto da sua vida. É aquilo que você vai fazer todos os dias. E quando você vai lembrar de cada professor, de cada... como é que fala, staff seu, de cada R+, seu, de cada bronca que você levou, porque é ali que vai fazer você ser o que você é e que você vai se tornar para frente no seu futuro médico. Então é isso para mim. Perfeito. Tá acabando o nosso tempo, doutor Henrique. Ai, que papo gostoso, né? triste. Eu gostei, não sei vocês, mas assim, já era fã, agora nem se fala. Adorei bater esse papo contigo. Eu acho que... Não sei se você sabe, mas nós estamos mais ou menos há mais de 60 minutos aqui, batendo esse papo leve, gostoso, e que trouxe tantas informações, tanto para o público, nosso cliente, para esses formandos que estão saindo da faculdade, para aqueles que estão querendo ingressar, enfim, para toda uma sociedade em geral. Acho que o nosso intuito com esse podcast é realmente sair um pouco do consultório e ter a oportunidade de conversar com um ser humano, entendendo um pouco mais do que além do Dr. Henrique no consultório. E aí, para finalizar, eu queria só te fazer um pedido. Pois não. Posso? Pode. Tô com moral para fazer um pedido? Demais. Queria que você tocasse uma música e oferecesse essa música para alguém que vier na sua mente agora, falando um pouco sobre essa questão da gratidão. Tá. E falasse de uma maneira breve o porquê dessa música e para quem que essa música, quem é a pessoa escolhida aí no seu coração para oferecer essa música como um sinal de gratidão. Difícil, hein? Quando você faz isso, a gente fica até meio... Eu já me emocionei, já não sei, mas estou aqui já emocionada. Vamos lá. Vamos?
Vamos tentar. Então, essa música eu vou oferecer meu pai. Essa música é do Cat Stevens, chama Father and Son. Vamos lá. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to become when you found something's going on. But take your time, think a lot. I think in everything you got for you, you'll still be young tomorrow, but your dreams may not. I know I have to go. Gente, ele é maravilhoso de todos os aspectos. É um excelente músico, um excelente cirurgião, uma excelente pessoa. Doutor Henrique. Que isso, Marcelo. Muito obrigado. Obrigado você pelo Doutor convite. Henrique e Henrique, ao mesmo tempo. Muito, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Obrigado pela oportunidade de falar. Eu acho que a gente, hoje em dia, a gente tem que escutar mais, né? Falar menos, mas ao mesmo tempo, quando alguém estiver falando, igual a gente fez aqui hoje, que a gente consiga pensar algumas partes importantes do que a gente falou. A gente não é senhor da razão, a gente não é dono da verdade, mas a gente tem alguma experiência que possa passar para os outros, né? Então, acho que além da visão é exatamente isso. Muito obrigada. Valeu. Obrigada. Muito bom. Bom demais. Obrigado.